Então, a gente está aqui para falar de um tema que eu domino muito, muito bem. É um tema que é compatível com a minha vida, com o meu estilo de vida. Não é à toa, eu estou prestes a fazer 50 anos e a gente sabe qual os atalhos que a gente tem que seguir para se manter firme com longevidade. E quando a gente fala longevidade, não é aparência, não. A gente está falando de um corpo que faz tudo, um corpo independente, um corpo que não sente dores, um corpo que dificilmente acusa doenças, um corpo que fica mais imune a esse período de vírus, essas coisas assim. Então, para que a gente possa ter todas as possibilidades de se blindar, nada melhor do que informações sobre longevidade. E o tema de hoje é sobre uma coisa que acontece muito. Pensa bem, tem gente que não gosta de fazer exercício. Tem gente que nem faz, tem gente que não gosta e tenta fazer e não faz. Tem gente que já não gosta de cara. Enfim, o nosso tema de hoje é voltado para essas pessoas. Claro que é voltado também para quem pratica exercício, mas é para quem não está praticando, para quem não gosta, ou até para quem gosta e não está praticando. E o tema de hoje é: entenda como é possível aumentar a sua longevidade mesmo sem gostar de fazer exercício. Então, a gente está aqui para apresentar a vocês um conteúdo que muitas pessoas podem considerar difícil. E por ser difícil, aí que está o valor desse conteúdo aqui. Então, a gente vai contar um pouco aqui o que me motivou a ficar próximo desse tema. Como eu segui a minha vida de professor, sempre na direção das práticas anti-envelhecimento. Tanto que esse livro, A Cota do Dia, é um livro anti-envelhecimento. É um livro de 70 páginas que gera um guia por escrito para que você possa prolongar o seu tempo de vida. E para que a gente possa bater nessa tecla, a gente tem que discutir um pouco de um contexto. E nesse contexto eu sempre gostei de apreciar, por exemplo, notícias com relação ao Oriente, quando fala assim, teve uma cidade na China que a população vive 100, 120 anos, 110 anos, e eu vi uma reportagem da população de Bama, na China. É uma população, um vilarejo pequeno, mas nesse vilarejo pequeno, o per capita populacional é gigantesco. Por exemplo, uma vila pequena, não sei se chega a 500 pessoas, mas dessas vilas de 500 pessoas, 108 pessoas têm mais de 100 anos. E não só têm mais de 100 anos, são 100 anos produtivos, são pessoas que cultivam a terra, trabalham, fazem as suas atividades, inclusive é uma cidade turística. Muitas pessoas vão lá para visitar e outras pessoas vão na fantasia, na ilusão de que só estar lá vai melhorar a juventude e não tem nada a ver. Então, eu sempre gostei desse tipo de tema, não só lá, né? Tem várias cidades da China, do Japão, de população centenária. Então, eu sempre gostei de apreciar esses temas assim como temas relacionados a cidades do interior do Brasil também, de outros estados, em que a população vive mais tempo, porque uma pessoa que, por exemplo, mora no interior, o que acontece? Ela tem menos estresse do que numa grande cidade. E aí o que acontece? Ela vive uma vida tranquila, num ritmo que não vai se agredir tanto psicologicamente, emocionalmente, e ela consegue, né, ter uma vida confortável, uma vida longeva, de longevidade. E aí a gente se depara com essas situações nessa minha história de olhar a vida das pessoas, como é que funciona, e por instinto, por um bom período, eu acredito que eu também me comportei assim, sem perceber, durante muitos e muitos anos, aplicando o conceito do Yin e do Yang. Eu, sem perceber, antes de me formar em medicina chinesa, de me aprofundar nos conhecimentos do Oriente, eu fazia o processo do Yin e do Yang sem perceber. Eu gostava, né, da ideia de conservação.
E a ideia da conservação, ela funciona da seguinte forma: quando você gasta o seu corpo, então é sinal que você tem que dormir mais. Se você não gasta o seu corpo, é sinal que pode dormir menos. Então, acredito que, por instinto, eu sempre fiz isso, de me conservar. Por exemplo, no meio do trabalho, eu estou sentindo que eu estou me movimentando muito, eu começo a fazer menos movimentos, menos ações. Então, a gente acaba se segurando, sabe, tendo uma noção que está gastando, o corpo gasta. E aí eu tinha essa noção e logo depois eu descobri, quando me formei nessa área do conhecimento oriental, que o movimento, o fazer demais, tudo que é demais está desequilibrado, errado. Desequilíbrio gera perda de energia. Então, quando eu usava muito o meu corpo, o que acontecia? Eu perdia energia. Nós perdemos energia quando usamos muito o nosso corpo. E aí eu tinha noção de não usar demais. Então, e até não usar demais também é ruim, porque gera falta de circulação energética, que também envelhece, que também gera parece que o corpo enferruja, e aí o corpo trava e gera dor no corpo. Se você deixa de fazer movimentos, o teu corpo começa a esquecer os movimentos. E quando vai precisar usar, acaba sentindo dores no corpo. Então, mais ou menos a história da minha motivação para o caminho da longevidade, ela gira em torno disso, de temas de conservação e de temas comprovados por reportagens, por situações em que mostram que as pessoas podem se conservar.